Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que já se inscreveram em nosso canal no YouTube e gostaria de convidar você também, que não é inscrito, que você venha se inscrever em nome de Jesus. Bem, irmãos, na lição anterior, nós encontramos Jesus, os seus discípulos e a multidão descendo com alegria o monte das bem-aventuranças e curando um leproso. Após Jesus descer o monte, ele foi para a casa de Pedro em Cafarnaum. E ali no portão da cidade, ele encontrou um homem que era um centurião romano. Na mensagem de hoje, nós iremos aprender algumas qualidades que encontramos na vida do centurião, que chamou até mesmo a atenção do próprio Jesus, para nós podermos aplicar esses princípios em nossas vidas. O tema de hoje é o centurião de Cafarnaum. O texto é Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13. Mateus 8, versículo 5. E tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando. O texto aqui diz que Jesus ele entrou na cidade de Cafarnaum. Certamente Jesus e seus discípulos, eles estavam cansados da longa viagem das montanhas do Mar da Galileia e agora ele procurava repouso na casa de Pedro, que morava em Cafarnaum. Mas de repente, o seu descanso foi interrompido por um centurião romano. O centurião era um comandante do exército romano que comandava 100 soldados na base militar que havia em Cafarnaum. O texto diz que o centurião se aproximou de Jesus com devoção. Ele se prostrou diante do Senhor, mesmo sendo da alta patente do exército romano. O texto diz que ele implorou pela ajuda do Senhor. Queridos, aqui nós aprendemos a primeira lição. Quando nós vamos orar, nós devemos nos aproximar do Senhor com devoção, com o coração quebrantado, reconhecendo a autoridade e o poder de Deus. Tem momentos na nossa vida que devemos nos prostrar diante do Senhor e implorar, clamar em alta voz pela sua ajuda. Mateus capítulo 8, versículo 6, o versículo diz assim: E o centurião clamou dizendo: Senhor, o meu servo está em minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Aqui nós vemos que o centurião também se aproximou de Jesus com reverência. Ele chamou Jesus de Senhor. Também nós encontramos aqui outra virtude do centurião. Ele tinha amor pelo próximo. Ele estava se humilhando e clamando a Jesus pela vida de um dos seus empregados que estava doente em sua casa. O centurião era compassivo. Ele tinha grande amor pelas vidas. Aqui nós vemos uma verdadeira súplica de intercessão pelos necessitados. Senhor, por favor, o meu servo está em minha casa, paralisado em uma cama, sofrendo horrivelmente. Querido, aquele centurião era um homem rico. Ele tinha muitos funcionários. Se aquele empregado morresse, certamente ele tinha vários outros para ocupar o seu lugar. Mas o centurião tinha um amor verdadeiro em seu coração pelo próximo. Mateus 8, versículo 7. E Jesus então diz: Eu vou em sua casa curá-lo. Aqui nós vemos que Jesus estava maravilhado com as virtudes daquele homem que era gentil. Aquele centurião não era judeu, não conhecia a lei de Deus, mas ele tinha a lei de Deus escrita em seu coração.
Quando Jesus viu a devoção, a reverência e o amor daquele centurião pelo empregado, Jesus logo disse: eu irei em sua casa curar ele. Aqui nós aprendemos uma valiosa lição, que Jesus sempre está pronto para responder a nossas orações. Mateus 8:8. Mas o centurião respondeu: Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu servo ficará curado. Aqui nesse versículo, nós encontramos mais duas virtudes do centurião: humildade e a fé. Quando Jesus disse que iria em sua casa, logo o centurião disse ao Senhor que não era digno de receber Jesus em sua casa. Primeiro, porque a lei de Moisés proibia um judeu de entrar na casa de um romano. Em segundo lugar, porque o centurião tinha ouvido falar da fama de Jesus, dos seus milagres, e por isso aquele centurião via Jesus como um homem vindo do céu, como um ser celestial. E por isso o centurião se achava muito indigno, impuro, pecador, para receber alguém tão santo em sua casa. Queridos, quando nós contemplamos a santidade do Senhor, nós então nos prostramos com temor e reverência, como o profeta Isaías, e dizemos: ai de mim que sou um homem pecador, e os meus olhos viram um rei dos reis. Após o centurião revelar a sua humildade, ele então agora demonstra a sua grande fé a Jesus, dizendo: Senhor, mande apenas uma palavra e o meu servo ficará curado. Bem, queridos, a verdadeira fé cristã é colocada em Cristo e em sua palavra. Muitos hoje dizem que têm fé, mas eu pergunto: você tem fé em quê? A única fé que move montanhas é a fé em Deus e em suas promessas. O centurião acreditava em Deus e no poder da sua palavra. Talvez ele ouviu falar da narrativa do livro de Gênesis, que é o livro que narra a origem de todas as coisas. E então ele percebeu que Deus tinha criado todas as coisas visíveis e invisíveis com o poder da sua palavra. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 3, 6, 9, 11, 14, 20 e versículo 24, narra a forma que Deus usou para criar o universo, para criar todas as coisas, e foi através do poder da sua palavra. Todos esses versículos nós vemos uma ação e uma reação. Primeiro Deus agia dizendo que haja luz, e então o poder da sua palavra entrava em ação, e então a luz aparecia. E foi assim que ele criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aquele centurião, sem saber, recebeu uma grande revelação de Deus sobre a pessoa de Cristo, pois a Bíblia diz que Jesus era o Verbo de Deus, a palavra encarnada, e foi através dele que Deus tinha criado todas as coisas. Mateus 8, versículo 9. E o centurião diz: porque também eu sou um homem sujeito à autoridade, tenho soldado às minhas ordens, e digo a esse vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem, e ao meu servo faça isso, e ele faz. Agora o centurião demonstra a Cristo que ele era um homem submisso às autoridades. E nós, como cristãos, também devemos ser submissos às autoridades, seja elas espirituais ou terrenas. O centurião também disse que ele era uma autoridade e que ele tinha muitos soldados à sua disposição. Mas o que aquele centurião queria realmente dizer é que assim como ele comandava como uma autoridade terrena os seus soldados, assim também Jesus, como a maior autoridade espiritual, poderia também comandar os céus e a terra pelo poder da sua palavra. Jesus podia dar ordem aos seus soldados angelicais e o seu servo seria curado. Mateus 8, versículo 10. Ao ouvir isso,
Jesus ficou muito admirado e disse àqueles que o acompanhavam: em verdade, lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Jesus ficou tão surpreso com a grandeza da fé daquele homem gentil e disse que nem em Israel, nem no meio dos profetas, ele havia encontrado uma fé como a daquele centurião. Queridos, o que mais chama a atenção do Senhor em nossas vidas é a nossa fé nele e em sua palavra. Mateus 8, versículo 11 e 12 diz assim: digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus agora traz uma revelação da eternidade e diz que muitos gentios, ou seja, pessoas como aquele centurião romano que não era judeu, seriam salvos, que se assentariam na mesa das bodas do Cordeiro junto com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, por causa da sua fé verdadeira no Senhor. E também Jesus diz que, infelizmente, muitos judeus que eram considerados como filhos do reino perderiam sua salvação por rejeitarem o Cristo Salvador e por causa da sua incredulidade. Mateus 8,13 diz assim: então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora o servo do centurião ficou curado. Querido, Jesus então agora virou ali para o centurião e disse: vá em paz, homem de Deus, que seja feita conforme a sua fé. Aqui aprendemos mais uma lição: o poder de Deus só opera onde existe uma fé verdadeira. Quando o centurião chegou em sua casa, o seu servo já estava em pé, totalmente curado, saudável. O poder de Deus, através da fé do centurião em Cristo, tinha realizado aquele grande milagre. Querido, só para concluir a lição de hoje, todas as coisas foram criadas por Deus. Por isso Ele pode realizar qualquer coisa. Para Ele todas as coisas são possíveis. Mas existe um princípio divino que é imutável, que não pode ser alterado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé nós não alcançamos nada dele. Jesus disse que tudo é possível àquele que crê. Nós podemos sim limitar o poder de Deus através da nossa incredulidade e dúvida. Mas nós também podemos ver a glória de Deus se manifestando em nossas vidas todas as vezes que colocarmos a nossa fé em ação. E não se esqueça, tudo o que recebemos de Deus é através da sua graça, pela fé nele e em suas promessas. Desde os milagres mais simples até a nossa grandiosa salvação. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te adoramos, meu Deus, por essas lições maravilhosas que nós aprendemos através da vida do centurião de Cafarnaum. Nós aprendemos, meu Pai, que aquele homem, ele tinha humildade, ele tinha fé, ele tinha reverência, ele tinha amor pelas pessoas, meu Pai, que nós possamos ter amor verdadeiro pelas pessoas, que nós possamos interceder pelas pessoas de forma verdadeira, de forma eloquente. Senhor, que quando nós nos aproximarmos do Senhor para orar, que nós venhamos orar com fé, com determinação, como aquele centurião, crendo no Senhor e no poder das suas promessas e no poder da sua palavra, que a tua palavra nos ensinou hoje que sem fé é impossível agradar a Deus, mas que todas as coisas são possíveis àquele que crê, porque para o Senhor não existe nada impossível. Pai, é isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.